Vamos pegar um embalo aqui e aí eu volto para a nota de aula para a gente pegar os detalhes do exercício. Então, olha o que a gente fez. Bom, teoremas gerais, a gente pegou um compilado de teoremas, juntou tudo numa aula só. Né? Tudo aquilo que dá para a gente passar mais rapidamente, que são conceitos, que são metodologias muito similares. Apesar dos conceitos serem bastante distintos, a gente está falando em conservação da quantidade de movimento, conservação do momento angular, conservação da energia mecânica. Então, são os teoremas que, em geral, a gente vai caracterizar uma certa quantidade mecânica aqui do movimento. E, em geral, a gente vai poder, ou pelo menos em algumas circunstâncias, a gente vai poder ver que essa grandeza se conserva no tempo. Então, revisão, né, de teoremas que vocês já conhecem. Aqui, acho que nenhum é novidade, né? Talvez um ou outro, ou até a forma é um pouco diferente. Mas, no final das contas, são teoremas que a gente já conhece. Né? E talvez a grande diferença é essa, né? A aplicação vetorial desses teoremas, quando o caso, né? Ou pelo menos a dedução partindo de grandezas vetoriais, que é a metodologia mais apropriada para a gente explorar o movimento tridimensional. Né? Ao invés da gente sempre segmentar em planos, vamos pegar a formulação vetorial, que ela unifica tudo, né? Dela já sai o resultado no espaço tridimensional. Claro, depois a gente pode analisar plano a plano, mas a ideia é adotar a formulação vetorial. Quantidade de movimento, chegamos até a segunda lei de Newton usando o conceito de quantidade de movimento, né, que é m vezes o vetor velocidade. Como ele é, então, só uma multiplicação da massa pelo vetor velocidade, ele amplifica ou aqui diminui o vetor, né, ele é colinear com o vetor velocidade, só com esse fator m aumentando, né, modificando o seu modo. Então, se força resultante for nula, o Q ponto é zero, o Q ponto sendo zero, o Q antes é igual ao Q depois. Isso abre toda uma classe de problemas que a gente pode resolver usando esse conceito. Mesma ideia aqui com o momento angular, então a gente tem que expandir a ideia do momento, né? Foi isso que eu destaquei lá na primeira aula, de que a gente tem um momento, pegar uma grandeza vetorial, e quando a gente quiser um momento dela, a gente faz o produto vetorial dessa grandeza com um certo braço de alavanca em relação a um certo ponto. O que é o mais conhecido para nós é o torque, né? Que é o momento da força. Né? Então, aqui a gente tem um momento do vetor quantidade de movimento. Né? Então, o que dá um momento angular, o vetor quantidade de movimento angular aqui para nós. E mesma coisa, momentos zerando, né? Sendo nulos, a gente tem o HO com um ponto em cima, né? A derivada dele sendo nula, então a quantidade de movimento, o momento angular, perdão, antes e depois se conserva. E é isso que a gente vai usar no exercício. A gente precisa usar esse conceito no exercício para conseguir resolver. O exercício... Legal? E aí a gente passou para trabalho e potência também, né? Força vezes distância. E aí a gente vai ter também a integral da potência, sendo aqui o trabalho. Conceito aqui que a gente também já viu, né? Dada a definição, a utilização de um produto escalar aqui, ele só vai ter efeito, quer dizer, não vai ter efeito se a gente tiver vetores perpendiculares aqui, né? Então o trabalho dessa força vai ser nulo. Temos aqui a potência, né? Então a gente tem que separar aqui algumas coisas. Grandezas vetoriais, isso já abre todo um caminho mental aqui, né? Para a gente visualizar o problema, visualizar a grandeza, entender o que ela representa. E grandezas escalares que são um número apenas. Vemos um probleminha só para relembrar o produto escalar. Deduzimos a energia cinética com aqui o teorema da energia cinética, que a variação dela vai ser igual aqui ao trabalho. Energia potencial, tivemos essa passagem aqui que muitas vezes é uma passagem que não está muito bem documentada, né? Então, assim, em geral a gente passa direto para a formulação final, mas o importante é a gente fazer essa troca, e é uma troca que é conveniente para a gente definir energia mecânica. Quando a gente troca o sinal, a gente tem a possibilidade de escrever adequadamente antes e depois da energia, nos casos de sistemas submetidos a forças conservativas. Dessa maneira, a gente vai ter aqui um antes e o depois com as energias, com a energia inalterada. Né? Beleza. E aí a gente pegou só esse conceito de energia potencial e aplicou
no exercício 2, para a gente deduzir especificamente a energia potencial gravitacional no primeiro momento, né? Então a gente pegou a força, colocou na definição aqui do trabalho, pegou uma formulação genérica do vetor posição, fez o diferencial, substituiu aqui e só fez o desenvolvimento e integrou como um último passo, né? E claramente aqui, né, o produto escalar, pelo fato da força estar na vertical, no produto escalar, somente a componente vertical continuou participando aqui do nosso equacionamento. Então, todas as demais ficaram de fora, né, zeraram aqui no produto escalar. Sobrou mgdz, integrando, né, nos limites apropriados, né, atualizados aqui. A gente vai da posição inicial até a final. Eliminando aqui duas componentes, a gente fica só com a dz. E aí atualiza os limites para concordar com o dz que sobrou. Legal. E aí foi só um desenvolvimento com a troca do sinal, né, que a gente discutiu para sustentar a hipótese aqui da energia mecânica, e chegamos àquilo que a gente já conhece, mgz ou mgh, né, a formulação que a gente já conhece. E logo na sequência a gente pegou a outra que a gente usa. E aliás, né, que essa dedução ela é interessante, ela enriquece aí o nosso material, mas a rigor aqui o que a gente precisa entender é justamente utilizar essa expressão que a gente já faz há bastante tempo, né? Mas essa formulação vetorial é muito importante que a gente tenha visto ao menos uma vez e entenda, né, como se chegou a essa formulação, e é isso que está documentado nessa nota de aula. No caso da energia potencial elástica, a mesma coisa, né? Então a gente fez aqui o exemplo de pegar essa partícula, estender ela aqui para fora. A mola está pivoteada aqui no ponto O, ela vai para um lado, vai para o outro, conforme você puxa essa bolinha, essa partícula para fora, né? Então ela aqui tem um comprimento livre, é um comprimento em que ela não exerce nenhuma força, que é tem aqui um L0 aqui, e tem um ΔL, que é o quanto a gente deforma dessa mola, puxando ela para longe. Puxa ela para longe, gera uma força na direção de O. Então a definição pela lei de Hooke aqui a gente tem justamente a força é igual à rigidez dessa mola vezes a deformação. A gente complementa com a parte de sinais e direcionamento da base móvel, que é a base que está presa na mola e gira conforme esse movimento em torno de O ocorre. E é isso, e faz o mesmíssimo procedimento, né, que a gente tem com o que a gente teve lá na gravitacional. Só que aqui substituiu o UDR, e aí a questão talvez mais difícil de enxergar aqui é que, seja qual for aqui esse produto, né, do U, ou pelo menos qual for o movimento de deformação, seja para onde for que a gente empurre, o importante é o ΔL. O importante é essa variação na direção de U. E para onde você for aqui, né, o U vai se atualizar. O DR vai ter esse alinhamento com o vetor U. Então, é muito importante a gente visualizar isso, o que vai acabar gerando o DL, né, que é esse diferencial da deformação na direção agora, né, junto com a direção de U. Portanto, só ele que sobra aqui após o produto escalar, perdão. Beleza, atualizou, né? Então sobrou o DL, atualiza aqui os limites de integração de maneira apropriada. Sobrou aqui aquela estrutura clássica da energia potencial elástica. Trabalho, inverteu aqui os sinais. A formulação que acaba ficando é o K delta ao quadrado sobre 2. E ela é a energia potencial elástica. Então, e que no fundo, pessoal, a gente tem que entender justamente a dedução. É interessante ver essa dedução, ver como ela se construiu aqui. Mas no final das contas a gente precisa aplicar. E a dedução, na realidade, é uma forma da gente entender como se aplica também, né? Mas tudo bem, vamos para o exercício. Eu achei que eu tinha colocado ele aqui, mas pelo visto não coloquei. Agora sim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Considere uma esfera de 0,6 kg presa a um elástico de constante K que está relaxado quando a esfera está na origem. Ou seja, essa mola aqui no meio,
aqui no meio tem uma mola. E em qualquer posição que eu tiro a partícula A do ponto O, essa mola exerce força. Então está sempre com força, exercendo força essa mola. A esfera desliza sem atrito. Então vamos destacar aqui pontos que são importantes. Massa, rigidez, não tem atrito. A superfície é horizontal, então isso também é importante. A velocidade dela no início, esse VA que a gente está vendo, é 20 metros por segundo. Tem duas questões aqui bastante importantes e que não são tão claras no primeiro momento. A gente tem a posição e repara que a gente não tem aqui esse vetor VA inclinado aqui com 60. Uma forma que a gente tem de visualizar isso, eu vou trazer lá do nosso Moodle, é a gente integrar esse sistema, pegar a equação de movimento, que é assunto que a gente viu lá na parte de... deixa eu voltar aqui, peguei o exercício errado, deixa eu só voltar aqui. É o 4. Agora sim, olha lá. Nesse código, se vocês olharem aqui esse código, né, esse é o movimento esperado da partícula, com os dados do problema mesmo. O mais interessante aqui é que é um problema diferente daqueles que a gente normalmente encontra. E aqueles que a gente normalmente encontra, a conversão de energia é completa. No seguinte sentido, ou num certo instante a gente está com energia cinética e não tem nada de potencial, e no outro a gente tem potencial e está parado. Aqui não. Aqui ele fica modulando aqui de um lado para o outro. Modulando de um lado para o outro, de cinética para potencial, sem zerar nenhuma delas. E esse movimento proposto no exercício, ele é muito rápido. Se vocês forem ver, olha o tempo ali passando, né? Nem deu 1 segundo ainda. Então ele gira muito rapidamente e o playback speed, né? A velocidade aí de playback é 0,05, né? Tem um fator de 0,05 no tempo. Beleza. Mas o que mais importa aqui é a gente então explorar, né? A gente já deu uma olhada no movimento. O movimento é elíptico, né? O que é difícil de ver aqui, não seria testado algo dessa natureza, mas dá para ver, né? Dá para deduzir, mas é difícil, né? É difícil a gente visualizar o fato de que a trajetória é elíptica. Uma forma da gente ver é que essa velocidade VA, com esse ângulo de 60, ele vai ter essa trajetória que não vai ser circular, né? O fato dela estar já inclinada com esses 60 graus já indica um movimento elíptico, mas isso não precisa fazer parte da questão. Podemos já assumir isso, né, como uma informação dada, e aí a gente segue para a resolução. Mas para fazer a resolução eu queria pegar só uma ilustração aqui, que vai ajudar a gente na resolução. Boa, vamos lá. Olha lá. Essa imagem resume qual é o nosso problema. E é um problema que vocês vão ver que chega uma hora que vocês se encontram numa espécie de encruzilhada que à primeira vista é difícil de resolver. Porque olha só, visto de cima, aqui o movimento do A. Então, vamos assumir que está dado que é uma elipse. E aí a gente tem o seguinte. Ponto A, que é o que está aqui nessa imagem, 60 graus visto de cima, né, no plano. Tem o vetor posição RA. E tem força de mola aqui. Tem força de mola. Isso quer dizer que a gente tem energia potencial. E ele está com velocidade, então ele tem energia cinética também. E olha que ele está pedindo a distância máxima e mínima. E isso visualmente a gente já consegue ver. Né? A gente já consegue
a gente já consegue visualizar isso aqui, né? Em cada uma delas tem uma certa velocidade, como a gente pode ver no movimento em si. É claro que a gente poderia simular e extrair essa informação da simulação, mas a ideia é a gente usar a simulação como se fosse a parte real, né? Quer dizer, a gente poderia ter o equipamento e ver esse movimento, e aí aqui a gente quer só analisar. Então a gente está usando a simulação de forma a substituir algo que deveria ser real aqui nesse caso, né? Então imagine que a gente viu aquela animação da simulação, está encarando ela como, né, o nosso padrão, e aí a gente está vindo aqui tentar analisar de uma maneira analítica aqui. Beleza. Então, viu que o movimento é elíptico, aqui nos pontos de máximo e mínimo a gente tem as velocidades aqui perpendiculares a essas retas. Beleza. O caminho natural aqui é o seguinte, olha, a partícula, se a gente for ver ela, só tem uma força, só tem a força da mola, que é uma força conservativa e que a gente pode usar a energia, né? Energia, então, a conservação da energia para resolver esse problema. Então a dedução começa da seguinte maneira, e ela começa de tal maneira que parece que vai ser uma resolução simples, mas que chega uma hora que enrosca um pouco, né, nessa dedução pela falta de informação. No começo parece que tem muita informação, mas depois ela acaba cessando um pouquinho. Vamos lá. Energia em A. Já que a estratégia é usar a conservação da energia, vamos ver o que a gente tem no ponto A. Então vou usar aqui algumas notações. A energia cinética no ponto A vai ser igual a meio de m VA ao quadrado, a velocidade em A ao quadrado. E a gente tem todas essas informações, então a gente já pode calcular o VA é 20 e o M 0,6. Isso dá 120 joules. Isso é energia cinética. Mas não é só ela que atua aqui na partícula. No ponto A, a gente ainda tem a energia potencial elástica em A. Então aqui acumulando uma série de subscritos só para a gente não ter dúvida do que a gente está tratando. A gente tem meio da constante da mola, né, a rigidez da mola, meio de K vezes o RA, que é essa posição dela, ao quadrado igual a 12,5. Se a gente substituir esses valores, vocês repararam, né, que eu não costumo colocar os valores tão no início do exercício. Mas nesse caso eu faço só para destacar o seguinte, parece que a gente tem todas as informações e vai chegar uma hora que vai começar a faltar informação. Então é só para a gente dar esse tipo de destaque. Então a gente pode destacar aqui a força, a energia mecânica no ponto A, que vai ser a energia cinética, mais a energia potencial. É uma soma simples aqui, né? Então, 132,5 joules. Ótimo. Deixa eu já colocar esse aqui também. Vou colocar 2 aqui, porque aí a gente consegue ver tudo o tempo todo. Beleza. Então, energia em A. Bom, se ela se conserva, vamos fazer energia em B e energia em C. E já na expectativa de resolver rapidamente a questão. Vou pegar isso aqui emprestado. Aqui vai ser energia em B e aqui do lado vai ser energia em C. Boa!
Então, vamos lá. Energia cinética em B. Igual. Mesma estrutura, já aplicando, beleza, meio da massa da partícula, vezes a velocidade em B ao quadrado. Ótimo. Energia potencial elástica no ponto B. A gente está falando desse ponto aqui. A gente tem todas as informações do ponto A. No ponto B já não é a mesma coisa. Então, a gente já introduziu aqui duas incógnitas no nosso desenvolvimento. Claro, né? São as perguntas, mas aí tudo bem. São incógnitas aqui. Não sabemos. Então, a gente deixa aqui indicada a energia mecânica no ponto B. A gente sabe que é igual a 132,5, mas quanto é de velocidade, quanto é de RB? Não temos. Somou aqui, beleza. E a gente vai fazer de novo aqui todo esse raciocínio para a partícula no ponto C. E os mesmos problemas vão aparecer. A gente não tem a velocidade no ponto C e não tem essa distância RC. Então a gente poderia aqui, né? A gente pode seguir aqui da seguinte maneira: energia cinética no ponto C, meio de m VC ao quadrado. Energia potencial elástica, também no ponto C, é meio de K RC ao quadrado. E destaco novamente que agora, olha o problema aqui, a gente não temos essas quatro informações. Eu vou colocar aqui EM, né, energia mecânica no ponto C, é a soma das duas. Assim como os três casos que a gente explorou até então. Então, olha só, como o sistema é conservativo, e vou trazer essa frase para cá. Como o sistema é conservativo, quais são as conclusões que a gente tira? Lá de cima, essa energia mecânica é igual a mB. Vai ser igual a EMC também. Ou seja, deixa eu trazer aqui de cima. A energia mecânica em A ela é igual a energia mecânica em B e igual a energia mecânica em C. Perceba aqui que temos um grande porém aqui, né? Olha lá. A gente tem aqui duas equações e quatro incógnitas. Não sabemos RB, RC e nem as velocidades. E o que vai trazer novas equações aqui é aquilo que se conserva. E talvez seja difícil de ver nesse momento, e é o que esse exercício traz. Bom, ele traz várias novidades. Uma delas é essa que eu já comentei, da energia nunca se esgotar, nunca zerar uma certa energia. E é um dos exemplos que o momento angular se conserva. Repara só. Aqui, se a gente pegar a força no ponto A, né, se pegar aqui no ponto A, força, a única força que a gente tem é a força da mola aqui no ponto A. No ponto B, ela é a força da mola no ponto B.
Tudo aqui apontado para todos os vetores aqui apontados para o ponto O. F, M, C, apontado aqui para o ponto O. Então vamos relembrar o vetor quantidade de movimento angular e a gente volta para essa imagem. Ele é o grande candidato aqui a não sofrer alteração ao longo do movimento. A quantidade de movimento angular, o momento angular, não muda. Repara só, o HO, vetor, a gente definiu como sendo um braço de alavanca vezes, e quando eu digo vezes na formulação vetorial, é um produto vetorial. M vetor velocidade, anda aqui para a direita e a gente relembra que o HO derivado no tempo é igual ao momento resultante em relação a O. Então repara o seguinte, a hipótese aqui é que o H não se altera. Para ele não se alterar, HO ponto tem que ser zero, portanto os momentos, ou o momento resultante tem que ser zero em todos os instantes. Vamos ver se isso se verifica. O que é o momento? É braço de alavanca vezes força. R, produto, aqui é o momento do MV, mas a força, né? A gente está falando aqui que será o momento para nós, é igual a R, produto vetorial com força. Então vamos ver isso aqui. Volta aqui para a imagem. Olha o RA. Esse é o vetor RA. Se a gente fizer um produto vetorial do RA com FMA, a força aqui não gera momento em relação a O, porque os dois vetores, o vermelho e o azul, são colineares. Tudo bem, eles têm direções, sentidos opostos aqui, mas são colineares. Então, a avaliação do momento, né, da força que atua em A em relação a O, o momento é zero. E isso vai ser válido também aqui para o ponto B e para o ponto C e para qualquer ponto nessa trajetória da partícula. Esse é o RB. E aqui a gente tem o RC. Então, sempre, em toda a trajetória, o braço de alavanca é colinear com a força exercida pela mola. Isso é suficiente para que a força da mola gere sempre um momento nulo em relação a O. E, aliás, aqui, só para complementar aqui, seria um momento em O. E isso vai zerar, o que acaba zerando esse momento resultante. E tudo isso só para confirmar a hipótese de que o HO, seja ele aqui em qualquer instante, em qualquer posição da trajetória, ele não vai se alterar. O raio muda e a velocidade muda, respeitando essa expressão. Veja que é uma expressão vetorial, então teremos ângulos envolvidos aqui. Mas ângulos, nesse caso, na maior parte, vai ser aqui, né? Só no A vai ter um certo ângulo. Mas vamos lembrar o seguinte, vamos fazer em A, em B e em C. Legal. Por exemplo, o vetor quantidade de movimento angular, ou seja, né, um sinônimo aqui, o momento angular, o HO, e eu vou colocar vírgula A, então é o momento em relação a O da partícula em A. Igual. Repara, é um produto vetorial, então é a distância RA vezes a massa vezes a velocidade do VA. Só que olha o seguinte, não se esqueçam disso. Produto vetorial, ele seria só a multiplicação dos módulos se fosse 90 graus. Porque na realidade o produto vetorial são os módulos multiplicados vezes o seno do ângulo entre os vetores. Então a gente tem o seno de 60 graus. Repara o seguinte, vamos inclusive aqui
olhar... olha lá, aqui. Olha o vetor RA. O RA que na realidade a gente pode deslocar ele. Se a gente for analisar, a setinha, deixa eu reforçar aqui a setinha. A setinha está para a direita, a gente pensa da seguinte maneira. Coloca ele para cá, né? Olha lá. Então são esses dois vetores aqui. O RA e o VA. O ângulo entre eles aqui no produto vetorial. Então volto só para a posição. Esse deslocamento aqui não muda o vetor, né? Lembra disso, né? Deslocamento, se não muda módulo, direção e sentido, o vetor é o mesmo. Você só representa ele onde você quiser. Então esse ângulo de 60 precisa ser contabilizado. B. Os outros não. E repara por quê. Quer dizer, o ângulo a gente contabiliza, né? Mas não precisa do seno. Porque é seno de 90. Olha só. Está falando de HO. No ponto B. Igual. A gente tem RB. MVB. Estamos usando essa expressão. Já em módulo. Aliás, pessoal, tira essa setinha aqui que a gente já está trabalhando com as grandezas em módulo. Tinha uma setinha aqui. Tira ela, por favor. E agora já é o módulo, né? A gente não está mais trabalhando com a grandeza vetorial. E finalmente, HOC igual a RC MVC. Então, o seno aqui, na realidade, é seno de 90. E é porque a gente tem aqui o RB, que sairia aqui, né? A gente poderia escrever ele aqui em cima. Olha lá, ele aqui em cima, esse vetor aqui, só puxei ele aqui para fora. O ângulo do R com o VB é aqui 90 graus. Mesma coisa aqui no RC, 90 graus. Então, multiplicação dos módulos, então apenas. Ótimo. E aí a gente tem equações adicionais, porque veja, isso aqui, assim como a energia mecânica lá no ponto A, o momento angular no ponto A também é conhecido, calculável aqui, a gente tem todos os dados. É 5,2 kg metro quadrado por segundo. E a gente segue com as mesmas incógnitas, mas pelo menos a gente tem agora equações suficientes para resolver esse problema. Então aqui RB, o RC. Excelente. Então a gente já tem outras duas equações envolvendo as mesmas variáveis. E agora a gente consegue ver tudo na tela. Olha lá, a gente claramente vai usar, né, essas duas equações, puxando todas essas informações aqui de cima para cá. E usar essas equações, ou, na verdade a gente vai usar as igualdades, né? Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Vão ser essas duas, junto com as duas que eu vou escrever ainda. Deixa eu colocar aqui. Como o momento em relação a O, né, esse momento resultante em relação a O, o tempo todo ele é um vetor nulo, por isso que eu escrevo aqui 0, uma flechinha em cima, quer dizer que em todas as direções do vetor a gente tem uma componente nula. O HO, vetor, se conserva, ou seja, ele é constante ao longo do tempo, ao longo da trajetória. Se conserva. Então, finalmente, vamos colocar aqui esse HOB, o HOC, ambos são iguais a uma grandeza que a gente conhece, que é o momento angular no ponto A. Ótimo. Então vamos resumir e começar a equacionar. Então a gente tem 1, 2, 3 e 4 equações e 4 incógnitas. Dois
dois braços, né, duas distâncias e duas velocidades. E aí agora assim, a parte conceitual praticamente já foi. Então a gente já montou o problema de tal maneira que tornou ele, né, possível de ser feito, possível de ser resolvido. Então o que a gente quer agora? Resumindo, vamos resolver para o primeiro, e vocês vão ver que teremos aí uma dualidade, né, vai ser análoga à resolução para um caso e para o outro. Então, resumindo, temos energia mecânica no ponto A. Veja que esse número a gente já tem. Então, eu vou relacionar com o ponto B, fazendo uso dessa expressão aqui. Então, energia mecânica em A, eu trouxe lá embaixo, e agora eu vou escrever a energia mecânica em B, só que agora explicitamente envolvendo energia cinética. Então, meio de mVb ao quadrado, mais meio de KRB ao quadrado. Ponto e vírgula, e aí a gente chega aqui no seguinte. Na outra equação que nós temos, o HO do ponto A. O HO do ponto A está aqui e é um número que a gente conhece, 5,2. É o HOB. Então a gente já substitui aqui com RB, massa, vezes a velocidade no ponto B. E com isso a gente consegue resolver, porque relacionando A com B, temos duas incógnitas e duas equações. Olha lá. RB e VB. Com isso a gente resolve. Chega nesse ponto, pessoal, dá para resolver de várias formas. Eu vou colocar aqui uma forma que eu acho que é um caminho mais direto, talvez não seja tão simples assim, mas é um caminho direto. Que é o seguinte, eleva ao quadrado para a gente ter o VB ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar o HOA, elevar ao quadrado e fazer a mesma coisa com tudo que está do outro lado. RB aparece ao quadrado, massa ao quadrado, VB ao quadrado. Isolo VB. VB ao quadrado, porque veja que na equação da esquerda a gente tem um VB ao quadrado. Então é um caminho, não é o único, mas é um caminho. Aqui embaixo a gente tem o RB ao quadrado vezes M ao quadrado. E aí a gente vai substituir naturalmente isto aqui. Direto, né? É VB ao quadrado com VB ao quadrado. Pega todo esse bloco, joga aqui. E aí a gente começa a trabalhar com esse equacionamento. Na realidade, pessoal, deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para o lado. Ótimo, agora sim. Esse VB vai lá para cima, agora eu tenho espaço para escrever a equação de baixo, que é a seguinte, reescrever tudo. EMA, lembra que EMA, energia mecânica no ponto A, é um número e é um número conhecido. Aqui é meio. Não percam de vista, tentem não perder de vista aquilo que é conhecido e aquilo que não é. Então aqui tem o RB. O RB a gente quer descobrir. Todo o restante a gente tem. Já ficou uma equação absolutamente tratável aqui. A gente consegue resolver com certa tranquilidade. É só uma estratégia aqui de resolução. RB ao quadrado. Então repara aqui o seguinte. O RB está aqui embaixo, o RB está aqui em cima. Todas as outras grandezas a gente conhece. Conhece a massa, conhece o K, conhece o HOA,
e o EMA. Só que esse RB aqui embaixo está atrapalhando. Uma forma, né, é multiplicar aqui a equação inteira por RB ao quadrado para tirar o RB ao quadrado do denominador desse termo aqui. Se a gente multiplica e reorganiza, olha como é que fica. Vai ficar, eu vou colocar o termo de maior potência do RB primeiro. Então vai ficar meio de K RB a quarta menos EMA RB ao quadrado mais meio do HOA, que é o momento angular em relação a O, da partícula no ponto A. Dividido por M, isto é igual a zero. Pessoal, isto é um número conhecido. É só pegar o valor aqui de cima, dividir pela elevar ao quadrado, dividir pela massa. EMA também conhecemos e meio vezes K também conhecemos. É o RB que a gente não conhece. Então, vamos destacar aquilo que é importante. Isso a gente conhece, isso aqui a gente conhece. Tudo aqui também é conhecido. Só que aqui, repara, né? Tem aqui a quarta e aqui ao quadrado. Vocês sabem, né, que tem estratégia para isso, né? É a gente fazer aqui o RB ao quadrado, e aí o polinômio fica escrito... aqui o polinômio fica de segundo grau e depois a gente ainda tira a raiz depois. Opa! Olha lá. É um polinômio de segundo grau, sendo que aqui, né, ficaria o RB ao quadrado aqui dentro, né? Então é uma forma da gente resolver. E os coeficientes são, por exemplo, um coeficiente A1, um coeficiente A2 e um coeficiente A3. Então, tirar aqui a raiz desse polinômio de segundo grau, no primeiro momento, nos dá a solução RB, soluções 1 e 2, só que é o RB ao quadrado. Você tira as raízes do polinômio segundo grau com os coeficientes A1, A2 e A3. Cuidado aí com o sinal, né? Na hora de tirar esse polinômio, vocês vão chegar nas seguintes soluções: 2,4676 e aqui vai ser 0,1824. Essas são as soluções. É aquilo que satisfaz o polinômio de segundo grau à esquerda. Entretanto, a gente não tem aqui, não é isso, né? A gente tem que tirar a raiz desses dois valores, né? Para a gente chegar no RB. Mas antes de tirar a raiz, pessoal, só destacar o seguinte, né? O RB12, né? Eu já fui direto aqui, né? Mas deixa eu só colocar. Vai ser, né? Menos o A2, né? O B mais ou menos raiz de B ao quadrado, né? Lá de Bhaskara, né? Vou colocar tudo isso dentro da raiz. 4 A1 A3 sobre 2A, né? Que é o primeiro ali, né? 2A1. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, porque a gente achou aqui dois RBs aqui, né? E sempre que tem um polinômio, a gente tem que fazer uma escolha. Do RB aqui vai ficar 1,57 ou ele é 0,43. E é claro, né, o raciocínio de qual escolher é fundamental aqui. Mas um raciocínio anterior que eu gostaria de propor aqui é o seguinte: por que tem duas soluções, né? E é essa que é a questão, né? Tanto na B quanto na C, a estrutura do problema é idêntica.
Repara só, se a gente trocar aqui a resolução de B, ao invés de B usar C, ao invés de B usar C, aqui troca também. Então a mesma estrutura, igualzinho, para o B e para o C. Faz exatamente o mesmo desenvolvimento e aqui no final a gente encontraria novamente as mesmas duas soluções. O B substituído por C aqui faz todo o desenvolvimento, vem, chega aqui, o que tem B vira C, né, nesse novo caminho que a gente acabou de fazer. Então, o RB e o RC têm duas soluções. Agora é o que você falou, a gente precisa achar qual é qual. E visualmente a gente está assumindo aqui que a gente tem acesso a esse experimento, conseguiu ver o caminho e só está querendo analisar pontualmente. Então a gente vê que o RB é maior, né? Então aqui a lógica de escolha e de interpretação é a seguinte. Vou trazer já escrito aqui. Olha o que a gente tem. Como a solução de RC é análoga e B é mais afastado, só um minutinho aqui. Tá. Beleza. Beleza. Só destacando aqui, pessoal, só tomar cuidado aqui com os sinais, né? Eu vou estender aqui isso aqui para pegar um menos, tá? O A2 engloba o menos aqui também. Só para ficar claro na hora que vocês forem testar, né? Para o A2 fazer sentido. Deixa eu ver aqui, só mais um detalhe. Beleza. Show. Então vamos lá. Se esse é o caso, o RB, né, a escolha do RB já é evidente. RB igual a 1,57 metro. E o RC é que recebe o valor de 0,43. E aí a velocidade, na realidade, você pode pegar qualquer expressão agora que tiver aí disponível. Uma que é relativamente simples aqui é do VB sem os quadrados, né? VB sem os quadrados, essa que eu acabo utilizando. Então é VB, o H. Eu vou trazer ela do jeito que está e tiro os quadrados lá embaixo. Ficaria aqui, né? Usaria essa expressão, tira aqui os quadrados. RB vezes M. Calculando, isso dá um VB de 5,5. Beleza. E do VC seria a mesma expressão trocando os índices do B. Não dá para confirmar essas deduções. E aí o VC a 20,3 metros por segundo. Então tem alguns aspectos bem interessantes nessa questão que são aqui principalmente não zerar uma das energias, precisar de um conceito adicional para resolver. E é isso, né? Aqui a gente está analisando pontualmente, né, algumas posições da partícula.